Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 13 de janeiro, é com muito carinho que estou aqui junto com vocês para nós dar início nessa semana, para junto fazer a partilha da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo e aqui nós já entregamos ao Senhor o nosso coração, todas as realidades que nós trazemos no nosso coração. Toda essa semana que estamos aí dando início, hoje muitos grupos estão voltando às suas atividades, e nós vamos colocar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele cuida de cada um de nós. Ele sabe aquilo que nós mais precisamos nesse dia de hoje. Entregamos tudo nas mãos do Senhor, que se realize conforme a vontade de Deus na tua graça. E assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. Hoje nós somos convidados a refletir sobre o Evangelho da liturgia de hoje. Ontem nós celebramos o batismo do Senhor, então se encerrou o tempo que nós chamamos o tempo do Natal. E hoje nós estamos aí dando início na primeira semana do tempo comum. Esse tempo que nós vamos dar início hoje, ele vai até a quarta-feira de cinza. Daí nós começamos o tempo da Quaresma, depois vem Pentecostes e depois do Pentecoste nós temos de novo tempo comum. E aí vai de novo até o Advento. Veja que agora nós estamos começando um tempo novo na igreja. E é nesse tempo novo da igreja que ela vai colocando para nós as reflexões. E hoje reflexões do Evangelho de São Marcos, que está lá no capítulo 1, no versículo 14 ao 20, que daqui a pouco nós já vamos ler. Depois de nós termos celebrado o advento do Natal do Senhor, que o Senhor veio nos entregar para nossa salvação, pela salvação do mundo, se manifestou aos judeus através dos pastores e se manifestou aos pagãos através dos reis magos. E se manifestou de modo geral ao mundo através do seu batismo, aonde ele inaugura a sua missão salvífica pelo mundo. No Evangelho vai nos dizer que depois que João Batista foi preso, que encerrou a missão dele, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei e crede no Evangelho. Então Jesus, ele inaugura o reino de Deus. João está preso, já cumpriu a sua missão, ele anunciou, mostrou ao mundo o Redentor. E João é o precursor de Jesus e ele cumpre a sua missão. E agora é Jesus que aparece e Jesus vai para a Galileia. Ele começa a sua missão ali na Galileia, no norte da Palestina, onde ele viveu, e ele vai descer até Jerusalém, até o sul, onde depois ele vai ser morto e crucificado e ressuscitar. Esse evangelho de hoje, ele nos fala da primeira pregação de Jesus. Meus amados irmãos, esse evangelho de hoje, ele é muito marcante. Ao começar a sua missão, Jesus disse: o tempo já se completou. São Paulo vai nos dizer lá na carta dos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, da plenitude dos tempos. Quando o tempo já está maduro no tempo de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, igual a nós, exceto o pecado, para nos fazer filhos de Deus e nos trazer a salvação. E tudo isso aconteceu pelo batismo. Essa plenitude dos tempos. É muito importante porque isso aconteceu no auge do Império Romano. O império que teve a maior glória. O Império Romano foi exatamente no tempo que Jesus nasceu. No tempo de César Augusto, Roma, ele tinha atingido o seu apogeu. Roma dominava toda a volta do mar Mediterrâneo. César Augusto era o rei e dominava o mundo. Então, ali
no auge do Império Romano, e enquanto o rei estava no palácio, requintado lá em Roma, vem um rei do céu que nasce numa manjedoura. Veja que sinal extraordinário. O rei dos homens no esplendor de Roma e o rei do céu numa manjedoura simples de Belém. E Jesus começa dizendo: o tempo se completou, o reino de Deus está próximo. Porque Jesus, ele é o próprio autor do reino de Deus. Jesus é como consequência do reino de Deus. Convertei-vos e credes no Evangelho. Então o reino de Deus, ele traz para nós como consequência Jesus. Mas primeiro tem que se converter e viver o Evangelho da salvação. O texto vai dizer que da trajetória que Jesus fez, passando pela beira do mar da Galileia, para onde ele foi, o mar de Tiberíades, que era ali na Galileia. Esse mar foi construído por o rei Herodes de Antipas, que era o filho do Herodes, o Grande, em homenagem a Tibério, que foi o imperador que sucedeu César Augusto. Tibério deu o nome de Tiberíades, o mar da Galileia. Foi Herodes, o Antigo, que construiu em homenagem a Tibério. A partir dali, Jesus começa a chamar os seus colaboradores. Chama Simão Pedro, André. E veja que Jesus não chama Pedro, ele chama Simão. Depois que ele vai mudar o nome de Simão para Pedro. Porque a Bíblia, quando Deus muda o nome de alguém, é porque ele está dando uma missão especial. Depois Jesus vai dizer: tu serás chamado Kefas, que quer dizer Pedro, pedra. Depois Jesus vai dizer: tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, que te darei a chave do reino do céu e a porta do inferno nunca prevalecerá contra ela. Mas Jesus disse a eles: fica tranquilo. Mas ele não prometeu que a igreja não iria sofrer. Ela sofreria, mas ele prometeu que ela nunca seria vencida. Veja que esse é o triunfo da igreja, é a vitória da igreja. Ela sabe que nunca será vencida, nem pelos problemas internos, nem pelos problemas externos, nem pelos escândalos dos seus filhos e nem pelas heresias. Veja que aqui Jesus chama quatro discípulos que depois se tornam os apóstolos. André, que era discípulo de João Batista que aponta para ele que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E André é aquele que apresenta Simão Pedro a Jesus. Depois Jesus chama Tiago e João. Tiago maior e Tiago menor tem 2 Tiago. Veja que é interessante o que a Bíblia diz. Eles deixaram tudo imediatamente e seguiram Jesus. Veja, eles deixaram seu pai Zebedeu ali com os empregados, seguiram Jesus. Veja o que aconteceu, algo muito extraordinário, para eles deixar tudo e seguir Jesus imediatamente. O que será que aconteceu? Veja que foi uma atração muito forte de Jesus sobre eles. Porque a gente só deixa um amor por um outro amor muito maior. Certamente aqueles homens, eles amavam e apreciavam aquele mar. Aquilo era a vida deles. Mas eles deixam este amor por um amor muito maior. Porque eles viram em Jesus algo extraordinário. Certamente eles deveriam ter apreciado algum milagre que Jesus realizou. E eles ficaram fascinados por Jesus. Não há dúvida disso. Aqui o evangelista, ele não explica com detalhe, mas a gente pode ver ali nas entrelinhas que muitas coisas. Meus amados, isso é para nós uma lição extraordinária também. Quando é que nós vamos largar tudo e seguir Jesus? É quando nós estivermos fascinados por Jesus. Veja que isso é muito interessante. A gente só vai se converter profundamente, ou seja, viver como Jesus quer e a gente viver e seguir Ele, é quando nós estivermos
encantado com Jesus, apaixonado por Ele. Porque se você deixou a casa do teu pai, da tua mãe, para ir morar com aquele homem, é porque aquele homem te conquistou, te fascinou, você se apaixonou por ele. Talvez seguir Jesus é assim. Veja que é uma conquista. Então, nós temos que estar apaixonados por Jesus. É como estar apaixonado por Jesus. Na medida que a gente conhece, a gente vai seguir, vai amar. Ninguém ama aquilo que não se conhece. Você só encanta com alguma coisa quando você conhece. E quanto mais você conhece, mais você se encanta. Eu, quanto mais conheço a história da igreja, a doutrina católica, mais eu me encanto, mais eu me apaixono por ela. Mas eu quero servir a igreja, porque eu conheço a igreja, eu amo ela, eu me encanto com ela. Veja que é interessante, a liturgia de hoje, na primeira leitura, vai nos falar, está lá na carta dos Hebreus, no capítulo 1, do 1 a 6, vai nos dizer assim: muitas vezes de muitos modos Deus falou, outrora aos nossos pais, pelos profetas. E nesses dias que são os últimos, esses últimos que é o tempo da igreja. A primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Esses são os últimos tempos. E Ele nos falou por meio do teu Filho, do qual Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual Ele criou todo o universo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o esplendor da glória do Pai. É o que diz o texto, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder da tua palavra. Olha que bonito, que profundo, que é a palavra. Jesus tem feito a purificação dos pecados no madeiro da cruz. Sentou-se à direita da majestade divina e agora Jesus está sentado na direita do Pai. Ele foi colocado acima dos anjos. Quanto o nome que ele herdou, pelo nome que ele herdou, supera o nome dele. Ele está acima dos anjos, porque ele é o homem, mas também ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. De fato, qual dos anjos, Deus disse alguma vez: és meu filho, hoje te gerei. Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele para mim um filho. Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos hão de adorá-los. Os teólogos, eles dizem que Satanás não quis lá no céu adorar Jesus como homem. Por isso que ele foi expulso do céu. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que ter um conhecimento profundo de Jesus. Primeiro, pelo Evangelho, claro. Segundo, pelo nosso relacionamento com Jesus. A meditação da palavra, para a gente entender o quanto Jesus nos amou. Desceu do céu como uma criança pobre, não teve nada, entregou sua vida por nós. Jesus não tinha nada. Não sei se você já prestou atenção. A barca que ele pregava era a barca de Pedro, que ele andava e que ele pregava. O jumentinho que ele entrou em Jerusalém era emprestado. A casa onde ele morava era a casa de Pedro. E quando ele foi crucificado, tiraram até a roupa dele. A única coisa que Jesus tinha era a cruz. O resto era tudo emprestado. A estrebaria onde ele nasceu era emprestado. Você já parou para pensar nisso? Já meditou sobre isso? Na medida que a gente vai penetrando no amor de Jesus, na misericórdia dele, na misericórdia do Pai que enviou seu Filho para nos salvar do inferno, para nos arrancar das mãos do demônio. Quanto mais a gente vai entendendo isso, mais a gente vai amando Jesus. Mais você vai seguindo Jesus. E assim a gente vai se convertendo. Porque a conversão não é um ato assim de um momento só.
A conversão é um processo diário na nossa vida. Como diz os teólogos, a conversão é um espírito de peregrino aqui neste mundo, porque nós estamos peregrinando e buscando Deus e buscando todos os dias até a vida eterna. Para conquistar o reino de Deus, nós precisamos converter a cada dia para alcançar a vida eterna. E Jesus nos chama para trabalhar no seu reino. É uma glória para nós. Se você pensar bem, é uma glória ser chamado por Jesus. Quando você quer dar uma missão importante para teu filho, você chama e dá a missão para ele. E ele fica honrado, ele vai dizer: poxa, meu pai confia em mim. Porque quando Deus nos chama a ser pescadores de homem, é uma honra para nós. Santa Teresa de Ávila, ela vai dizer que não é a todos que ele chama, só os eleitos. E nós somos escolhidos. Rezamos hoje pedindo ao Senhor que a luz de Cristo seja acesa no nosso coração. Porque quando a luz de Cristo brilhar em nosso coração, nós vamos se converter e conhecer o Evangelho. E vamos seguir Jesus. Pedimos a Nossa Senhora que ela que fez isso perfeitamente, que ela nos ajude nessa caminhada. Interceda por nós junto do seu Filho, para que nós conhecemos teu Filho Jesus profundamente, assim como ela conheceu e amou. Ela amou profundamente. E para que nós possamos seguir, amar e seguir. Te convido a abrir a palavra de Deus, São Marcos 1, de 14 a 20. E rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando e nos dando a graça de uma verdadeira conversão. Vinde, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André e seu irmão que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homem. E eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu, estava na barca consertando as redes. E logo chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus seja uma luz para o nosso coração e nos dê a graça de uma verdadeira conversão. Obrigado pela sua companhia, que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Que você tenha um abençoado início de semana. Um grande abraço a todos. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.